Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venho a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 3, capítulo 65. 25 de abril de 1900. A pureza no agir é luz. E encontrando-me fora de mim mesma, e não encontrando ao meu doce Jesus, tive que agir muito para ir em busca dele. No final, encontrei-o nos braços da rainha mãe, a beber o leite do seu peito, e enquanto eu lhe dizia e fazia, parecia que não me prestava atenção, ou melhor, nem sequer me olhava. Quem pode dizer a dor de meu coração ao ver que Jesus não me fazia caso? Depois de ter dado rédea solta às lágrimas, tendo compaixão de mim, veio em meus braços e derramou em minha boca um pouco desse leite que tinha chupado da mãe rainha. Depois disso, olhei seu peito e tinha uma pequena pérola, tão resplandecente que investia de luz a humanidade santíssima de Nosso Senhor. Então, querendo saber o significado, perguntei a Jesus que coisa era essa pérola, que enquanto parecia tão pequena, expandia tanta luz. E Jesus: é a pureza do teu sofrer, porque embora seja pequeno, mas como sofre somente por amor meu, e estarias disposta a sofrer mais se eu te concedesse, esta é a causa de tanta luz. Minha filha, a pureza no agir é tão grande que quem opera com o único fim de agradar a mim só, não faz outra coisa que mandar luz em todo o seu agir. Quem não age corretamente, mesmo o bem, não faz outra coisa senão espalhar trevas. Então eu vi no peito de Nosso Senhor, e ele tinha um espelho muito claro, e parecia que quem caminhava retamente estava tudo absorvido naquele espelho, que não estava, que ficava fora, sem que pudessem receber qualquer marca da imagem do bendito Jesus. Ah, Senhor, tenha-me toda absorvida neste espelho divino, a fim de que nenhuma outra sombra de intenção tenha eu em meu obrar. Capítulo 66. 1º de maio de 1900. Frutos da cruz. Tendo recebido a comunhão, meu doce Jesus fez-se ver todo afabilidade, e como parecia que o confessor punha a intenção da crucificação, minha natureza sentia quase repugnância de submeter-se. Então o meu doce Jesus, para me animar, disse-me: minha filha, se a Eucaristia é garantia da futura glória, a cruz é pagamento para comprá-la. Se a Eucaristia é somente
que impede a corrupção, e é como essas ervas aromáticas, como as quais, ungindo os cadáveres, não se corrompem, e doa a imortalidade à alma e ao corpo. A cruz a embeleza e é tão potente que, se houver dívidas contraídas, ela se faz fiadora e com mais segurança faz com que ele restitua a escritura da dívida contraída. E depois de ter cumprido todo o débito, com isso forma a alma o trono mais deslumbrante na glória futura. Assim, a cruz e a Eucaristia se alternam juntas, e uma obra mais potentemente que a outra. Depois acrescentou: a cruz é o meu leito florido, não porque não sofresse dores atrozes, mas porque, por meio da cruz, dava à luz tantas almas à graça, via botar tantas belas flores que produziam tantos frutos celestiais. Assim que, vendo tanto bem, tinha para o meu deleite aquele leito de dor e me deleitava na cruz do sofrimento. Também tua filha, toma como delícias as penas que te alegre de estar crucificada em minha cruz. Não, não, não quero que temas o sofrer, como se quisesses agir como preguiçosa, ânimo, obra com animosidade e expõe-te por ti mesma ao sofrer. Enquanto dizia isto, o meu anjo, que estava preparando para me crucificar, e eu mesma estendi os braços, e o anjo me crucificou. Oh, como gozava o bom Jesus o meu sofrer, e como estava eu contente, porque podia dar gosto a Jesus, sendo uma alma tão miserável. Parece-me uma grande honra para mim sofrer por seu amor. Capítulo 67, 3 de maio de 1900. Festa da Cruz no Céu. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes, pequenas, grandes, médias. As maiores mais resplendor davam. Era um encanto dulcíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecentes que o sol. Depois disso, pareceu que se abria o céu e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguiam-se, de modo especial, os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. E eis, ó, como se estimava esta bem-aventurada morada, a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isto, uma voz ressoou por todo o empírico que dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. O resto que vi desta festa, não tenho palavras para explicá-lo. Sinto-o em mim, mas não sei manifestá-lo, por isso fico em silêncio. Capítulo 68, 9 de maio de 1900. Luísa vê o mistério da Santíssima Trindade na forma de 3 sóis. Depois de ter passado dias de privação, e não só isso, mas também de perturbação, esta manhã encontrando-me mais perturbada sobre o meu miserável estado, o adorável Jesus ao vir disse-me: tu, estando inquieta, perturbaste o meu doce repouso. Ah, sim, não me deixa descansar mais. Quem pode dizer como fiquei mortificada ao ouvir que tinha tirado o repouso de Jesus Cristo? Apesar de tudo isto, por algumas horas me acalmei, mas depois me encontrei mais inquieta do que antes. Tanto que eu mesma não sei desta vez onde irei terminar. Depois daquelas poucas palavras que Jesus disse, encontrei-me fora de mim e, olhando para a abóbada do céu, descobria nela 3 sóis. Um deles parecia pousar no oriente, outro no ocidente, o terceiro no meio do dia. Era tanto o esplendor dos raios que emanavam, que se uniam uns com os outros, de modo que formavam um só. Parecia-me ver o mistério da Santíssima Trindade,
e o homem formado com as três potências à imagem dela. Compreendia também que quem estava naquela luz, sua vontade ficava transformada no Pai, a inteligência no Filho e a memória no Espírito Santo. Quantas coisas compreendia, mas não sei manifestá-las. Capítulo 69, 13 de maio de 1900. Privação de Jesus. Continua o meu estado, e talvez ainda pior. Se bem faço quanto posso para estar quieta sem me perturbar, porque assim quer a obediência. Mas com tudo isto não deixo de sentir o peso do abandono que me oprime e chega até me esmagar. Ó Deus, que estado é esse? Diga-me, ao menos, em que te ofendi? Qual é a causa? Ah, Senhor, se você quiser continuar deste modo, eu acho que não posso resistir mais. Por isso, assim que se fez ver, pondo uma mão sobre o queixo em atitude de compadecer-me, disse-me: Pobre filha, a que estado te reduziste? E fazendo-me partícipe de suas penas, como o raio desapareceu, deixando-me mais aflita que antes, como se não tivesse vindo. E mais, sinto-me como se não tivesse vindo há muito tempo. E sinto tal aflição por isso, que vivo, mas meu viver é um contínuo agonizar. Ah, Senhor, dê ajuda e não me deixe no abandono, embora eu mereça. Capítulo 70, 17 de maio de 1900. Poder das almas vítimas. Continua meu estado de privação e de abandono. Então, encontrando-me fora de mim mesma, via uma inundação de água misturada com granizo. Parecia que várias cidades ficavam inundadas, com notáveis danos. Enquanto via isto, encontrava-me em grande consternação, porque queria impedir aquela inundação. Mas como me encontrava sozinha, e sobretudo não tinha comigo a Jesus, meus pobres braços, sentia-os fracos para poder fazê-lo. Então, com a grande surpresa, vi vir uma virgem, que parecia que era da América, e ela de um ponto e eu do outro conseguimos impedir, em grande parte, o flagelo que nos ameaçava. Depois disso, tendo-nos reunido, via aquela virgem com as insígnias da paixão da coroa e coroada com a coroa de espinhos, como também eu me encontrava, e uma pessoa que me parecia que fosse um anjo que dizia: O poder das almas vítimas, o que nos é dado fazer a nós, anjos, elas, com os seus sofrimentos, podem fazê-lo. Oh, se os homens soubessem o bem que lhes vem delas, porque estão bem, o bem público e particular. Não fariam outra coisa que implorar a Deus que multiplique essas almas sobre a terra. Depois disso, tendo-nos dito que nos confiamos mutuamente ao Senhor, separamo-nos. Capítulo 71, 18 de maio de 1900. Preencher o interior de Deus. Encontro-me ainda privada de meu adorável Jesus. No máximo alguma sombra vejo. Oh, quanto me custa amá-lo! Quantas lágrimas devo derramar! Esta manhã, depois de me haver buscado e esperado muito, o encontrei em minha mesma cama, todo aflito com a coroa de espinhos que lhe transpassava a cabeça. E tirei pouco a pouco e a coloquei sobre a minha. Oh, como me via mal diante da sua presença! Não tinha força para dizer uma só palavra. Jesus, tendo compaixão de mim, disse-me: Tenha coragem, não temas. Procura preencher teu interior de mim e enriquecê-lo com todas as virtudes, até que transborde fora. E quando chegares a transbordá-las, então te levarei ao céu e terminarão todas as tuas privações. Depois disso, ele agregou, tomando um ar afligido: Minha filha, reza porque estão preparados 3 diferentes dias, de um longo e do outro, de tempestades, granizos, raios e inundações, que causarão grande dano aos homens e às plantas. Dito isto, desapareceu, deixando-me um pouco mais aliviada,
no estado em que me encontro, mas com um pensamento. Quem sabe quando chegarei a transbordar? E se não o fizer, talvez me restará estar sempre distante dele. Capítulo 72. 20 de maio de 1900. Todas as coisas têm início no nada. Necessidade do repouso e do silêncio interior. Encontrando-me fora de mim mesma, me parecia que fosse de noite e via todo o universo, toda a ordem da natureza, o céu estrelado, o silêncio noturno. Em suma, me parecia que tudo tinha um significado. Enquanto olhava para isto, parecia-me que via Nosso Senhor, e tomando a palavra acerca do que via, disse: toda a natureza convida ao repouso. Mas qual é o verdadeiro repouso? É o repouso interior e o silêncio de tudo o que não é de Deus. Olhe as estrelas cintilantes de luz moderada, não deslumbrante como o sol, o sono e o silêncio de toda a natureza, dos homens e até dos animais, e que todos procuram um lugar, uma caverna onde estar em silêncio e repousar do cansaço da vida. Se isso é necessário para o corpo, muito mais para a alma é necessário repousar em seu próprio centro, que é Deus. Mas para poder repousar em Deus é necessário o silêncio interior, como ao corpo é necessário o silêncio, como ao corpo é necessário o silêncio exterior para poder-se pacificamente adormecer. Mas o que é esse silêncio interior? É fazer calar as próprias paixões, tendo-as em seu lugar. É impor silêncio aos desejos, às inclinações, aos afetos, em suma, a tudo o próprio ser, a reduzir-se ao nada, como era antes de ser criada. E quando tiver reduzido a nada o seu ser, retomá-lo em Deus. Minha filha, todas as coisas têm princípio do nada. Esta mesma máquina do universo que você vê com toda a ordem, se antes de criá-la tivesse estado cheia de outras coisas, eu não poderia colocar minha mão criadora para fazê-la com tanta maestria e deixá-la tão esplêndida e adornada. No máximo, poderia desfazer tudo o que podia estar e depois refazê-la como a mim me agradava. Mas estamos sempre ali, em que todas as minhas obras têm princípio do nada, e quando há mistura de outras coisas, não é decoroso para minha majestade descer e obrar na alma. Mas quando a alma se reduz a nada e sobe a mim, e toma seu ser no meu, então eu o obro como o Deus que sou, e a alma aí encontra o verdadeiro repouso. Eis como todas as virtudes têm princípio na humanidade, na humildade e no aniquilamento de si mesmo. Quem pode dizer quanto compreendia sobre o que me dizia o bendito Jesus? Oh, como seria feliz minha alma se pudesse chegar a desfazer meu pobre ser, para poder receber de meu Deus seu ser divino. Oh, como me enobrecia, como ficaria santificada, mas que tolice é a minha, onde tenho o cérebro se ainda não o faço? Que miséria humana, que em vez de buscar seu verdadeiro bem e de empreender seu voo ao alto, se contenta em arrastar-se por terra e viver na lama e na podridão. Depois disto, meu amado Jesus me transportou dentro de um jardim em que havia muita gente que se preparava para assistir a uma festa. Mas aqueles que recebiam uma divisa podiam assistir, mas eram poucos os que recebiam esta divisa. A mim me veio um grande desejo de recebê-la, e tanto fiz que consegui meu propósito. Depois, tendo chegado ao ponto onde recebiam, uma venerável matrona primeiro me vestiu de branco, depois me pôs uma banda celestial da qual pendia uma medalha marcada com o rosto de Jesus, e que enquanto era rosto, ao mesmo tempo era espelho, que ao contemplar-se nele, se descobriam as menores manchas, e que a alma, com a ajuda de uma luz que vinha de dentro daquele rosto, podia ser facilmente removido.
Parecia-me que esta medalha continha o significado misterioso. Depois tomou um manto de ouro finíssimo e me cobriu toda. Parecia-me que vestida assim, podia competir com as virgens bem-aventuradas. Enquanto isso acontecia, Jesus me disse: Minha filha, voltemos a ver o que fazem os homens. Por agora basta que estejas vestida. Quando for a festa, então te levarei para assistir. Assim, depois de ter virado um pouco, transportou-me para minha cama. Capítulo 73. 21 de maio de 1900. O estado mais sublime é desfazer o nosso querer no querer de Deus e viver da sua vontade. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Depois de muito esperar, veio e me acariciou, me disse: Minha filha, sabes qual é a minha mira sobre ti e o estado que quero de ti? E parando um pouco, acrescentou: O olhar que tenho sobre ti não é de coisas prodigiosas, e de tantas outras coisas que poderia obrar em ti, para mostrar minha obra, senão que minha mira é te absorver em minha vontade e te fazer uma só coisa com ela, e fazer de ti um exemplar perfeito de uniformidade de teu querer com o meu. Este é o estado mais sublime, é o prodígio maior, é o milagre dos milagres, o que de você quero fazer. Minha filha, para chegar perfeitamente a fazer um nosso querer, a alma deve tornar-se invisível, deve imitar-me a mim, que enquanto encho o mundo com tê-lo absorvido em mim e com não ficar absorvido nele, torno-me invisível e de nenhum modo me deixo ver. Isto significa que não há nenhuma matéria em mim, senão que tudo é puríssimo espírito. E se em minha humanidade assumida tomei a matéria, foi para assemelhar-me em tudo ao homem e dar-lhe um exemplar perfeitíssimo de como espiritualizar esta mesma matéria. Então a alma deve espiritualizar tudo e chegar a tornar-se invisível para poder fazer facilmente uma sua vontade com a minha vontade. Porque o que é invisível pode ser absorvido em outro objeto, de dois objetos com os quais se quer formar um só. É necessário que um perca a própria forma. De outra maneira, jamais se chegaria a formar um só ser. Que sorte seria a sua se, destruindo a si mesmo, até se tornar invisível, pudesse receber uma forma toda divina. E mais, tu com ficar absorvida em mim e eu em ti, formando um só ser, virias a reter em ti a fonte divina. E como minha vontade contém todo o bem que pode existir, virias a reter todos os bens, todos os dons, todas as graças, e não teria que procurar em outro lugar, senão em você mesma. E se as virtudes não têm confins, estando em minha vontade, segundo a criatura possa chegar, encontrará seu termo, porque minha vontade faz chegar a adquirir as virtudes mais heróicas e mais sublimes que a criatura por si só não pode superar. É tanta a altura da perfeição da alma desfeita em meu querer, que chega a agir como Deus. E isto não é de admirar, porque não vive mais sua vontade nela, senão a vontade do próprio Deus. Cessa todo o assombro, se vivendo com essa vontade possui a potência, a sabedoria, a santidade e todas as outras virtudes que o próprio Deus contém. Basta te dizer, para fazer que você se apaixone e coopere, o quanto puder por sua parte para chegar a tanto, que a alma que chega a viver só do meu querer é rainha de todas as rainhas, e seu trono é tão alto que chega até o trono do Eterno, e entre os seus e entra nos segredos da Augustíssima Trindade e participa no amor recíproco do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó, como todos os anjos e santos a honram, os homens a admiram e os demônios a temem, descobrindo nela o ser divino. Ah, Senhor,
Quando é que me vais fazer chegar a isto? Por que não posso fazer nada por mim? Agora, quem pode dizer o que o Senhor infundia em mim com luz intelectual sobre esta uniformidade de querer-vos? É tanta a altura dos conceitos que minha língua não bem treinada não tem palavras para expressá-los. Apenas pude dizer, e isto pouco, se bem disparatando, do que o Senhor com luz vivíssima me fez compreender. Capítulo 74, 26 de maio de 1900. O querer de Luísa é um com o de Jesus. Encontrando-me muito afligida pela privação de meu adorável Jesus, que ao mais vem como sombra e relâmpago, sinto que não posso seguir adiante se ele quiser continuar assim. Então, encontrando-me no máximo da aflição, por causa por pouco se fez ver, todo cansado, como se tivesse necessidade de um alívio, e pondo seus braços ao meu pescoço, me disse: Amada minha, traze-me flores e circunda-me todo, porque me sinto definhar de amor. Minha filha, o odor do perfume de tuas flores me será o alívio e porá um remédio em meus males, porque definho e desfaleço. Eu logo acrescentei: E tu, meu amado Jesus, dá-me frutos, porque o lazer e o escasso sofrer aumentam de tal maneira o meu definhar que desfaço até me sentir morta. E então, não só flores, senão que poderei dar-lhe frutos para poder consolar maioritariamente o teu definhar. E Jesus voltou a falar e me disse: Ó, como nos ajustamos bem, não é verdade? Parece que o seu querer é um com o meu. Por um momento parecia que ficava aliviada, como se quisesse cessar o estado em que me encontrava. Mas depois de um pouco me encontrei imersa na mesma letargia de antes, privada do meu sumo bem, abandonada e sozinha.